Olá, para você que nos acompanha pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube e também nas redes sociais. Começa agora mais um Direto da Câmara e hoje direto aqui do Salão Verde, do acesso ao plenário Ulisses Guimarães, onde acabou agora há pouco a votação, as votações, na verdade a votação da medida provisória do programa Minha Casa Minha Vida. A gente já traz detalhes para você sobre isso. Hoje uma movimentação aconteceu por aqui, porque véspera de feriado, os parlamentares puderam inclusive votar remotamente, algo que só acontece realmente em momentos especiais quando definido pelo presidente da casa. Quem vai trazer as notícias para você sobre a votação em plenário agora há pouco, terminou há cerca de meia hora, como sempre faz para a gente, trazendo as notícias do plenário, é o nosso colega Cid Queiroz. Hoje não chamo ele lá do corredor das comissões, chamo ele aqui do meu lado. Cid, prazer estar aqui do seu lado. Minha Casa Minha Vida teve uma votação bastante expressiva, né? Pouca resistência da oposição. A gente pode dizer que foi uma votação relativamente tranquila a partir de um acordo prévio existente, como na maioria dos casos quando a gente tem esses assuntos assim que impactam muito a população, né? Pois é, Lincoln, o programa Minha Casa Minha Vida, ele tinha sido substituído no governo anterior pelo programa Casa Verde Amarela. Mas como ele é um programa muito popular, os partidos de oposição que apoiavam o governo anterior, o governo Bolsonaro, eles não se opuseram à aprovação da medida provisória que recriou o Minha Casa Minha Vida, mesmo porque na comissão mista, deputados e senadores promoveram várias mudanças que eles achavam oportunas nessa medida provisória, entre elas o que tirou a exclusividade da Caixa Econômica Federal na operacionalização do programa. O objetivo é estimular a participação de bancos privados no financiamento da casa própria. O Minha Casa Minha Vida novo, renovado, ele estabeleceu, entre outras mudanças também, a possibilidade de uso do fundo de garantia para projetos que estejam dentro de programas de regularização de áreas urbanas, né? O projeto ele prevê algumas faixas de renda, estabelece como faixa de renda na zona urbana a faixa 1 até R$ 2.640 de renda por mês, a faixa 2 R$ 4.400 por mês e a faixa 3 até R$ 8.000 por mês. Nas áreas rurais, essas faixas de renda, elas são parecidas, só que lá na área rural, como a renda das famílias, elas são muito mais anualizadas, então são previstas faixas de renda anuais. Então a faixa 1 prevê uma faixa de renda de até R$ 31.680 por ano, a faixa 2 renda de até R$ 52.800 por ano e a faixa 3 R$ 96.000 por ano. Essa medida provisória ela vence na próxima quarta-feira, dia 14, e ela vai para o Senado para ser votada e precisa ser votada então até a quarta-feira para ela não perder a vigência. Essa votação, como o Lincoln falou, contou com a aprovação de todos os partidos, houve 3 destaques, mas o texto ficou do jeito que ele saiu lá na comissão mista. Logo depois da votação, o líder do governo agradeceu e elogiou muito a aprovação dessa medida provisória. Perguntado sobre outras medidas provisórias do governo, ele disse que agora não há pressa, as medidas provisórias que estão em discussão, elas vão ter tempo para serem ajustadas, e ele pontuou que a prioridade absoluta do governo neste momento é a discussão e aprovação da reforma tributária, cujo relatório foi apresentado ontem lá na comissão especial aqui da Câmara, cujo relator apresentou o seu relatório com uma nova proposta que reúne as duas PECs que estavam em tramitação na Câmara e no Senado. Vamos acompanhar como é que foi essa declaração do líder do governo, José Guimarães. Tem prazo suficiente, não tem nada de correria, agora é pontuar ainda as questões que não foram totalmente resolvidas para que a gente possa produzir e entrarmos na prioridade absoluta até o dia
primeira semana de julho, é o esforço para votar a reforma tributária. Em 10 dias, o relator vai apresentar um substitutivo às duas PECs, a 45 e a 110. Não é nem o detalhamento, é o texto da PEC. É a nova PEC, é o texto que vai substituir as duas. Aí nós vamos nos debruçar sobre ele e queremos votar antes da Câmara entrar em recesso. Esse é o esforço que o presidente Lira está fazendo e nós todos vamos fazer aqui. O governo tem todo o interesse e vai atuar fortemente para aprovar a reforma tributária. O grupo de trabalho é uma forma de agir cada vez mais comum aqui no Congresso quando você busca construir consensos em temas que sejam muito complexos, porque aí tem um grupo menor e geralmente de pessoas altamente especializadas ou que conhecem mais a fundo o assunto, e aí elas preparam o caminho para um debate mais aprofundado na construção do texto. Então, ontem o grupo de trabalho não apresentou, como foi dito aí pelo líder José Guimarães, um texto final. Esse texto ainda vai ser construído. Ele apresentou as diretrizes, o que vai direcionar a construção desse texto a partir dos consensos construídos no grupo de trabalho. Mas, digamos assim, o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, não vai ter muito tempo, porque a expectativa do governo, especialmente a expectativa do presidente da Câmara, Arthur Lira, é colocar essa matéria em votação já na primeira semana de julho, portanto, antes do recesso, que começa ali no dia 17, 18 de julho. Vamos ouvir aqui, então, como foi o Frederico Sokolovski acompanhou esse debate em torno da apresentação do texto da reforma tributária. Nos últimos 3 meses, o grupo de trabalho realizou 16 audiências públicas e ouviu cerca de 150 especialistas sobre o tema. Em debate, as duas propostas de emenda à Constituição, que tratam de mudanças no sistema tributário nacional e tramitam tanto na Câmara como no Senado. Com base no trabalho do colegiado, o relator do grupo, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, classificou o atual modelo tributário como insustentável por conta da guerra de legislações fiscais. A principal mudança proposta pelo grupo de trabalho é a criação do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que deve substituir os 5 impostos federais, estaduais e municipais sobre consumo que existem hoje. O IBS vai reunir o IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS em um mesmo imposto, que será cobrado no destino de cada produto comercializado no país, ou seja, na venda para o consumidor. A cobrança do IBS por fora é aquela em que o imposto é calculado sem integrar a própria base, isto é, em que o valor a ser pago é obtido a partir da aplicação da alíquota devida sobre o preço do produto sem imposto. Apesar de tal técnica parecer evidente, no Brasil as alíquotas dos tributos atuais são calculadas por dentro, de forma que o tributo incide sobre ele mesmo, o que faz com que, por exemplo, uma alíquota nominal por dentro de ICMS de 18% corresponda a uma alíquota efetiva, aquela que incide sobre o preço do bem sem imposto, de 22%. Essa metodologia, que praticamente inexiste na experiência internacional, reduz a transparência fiscal e precisa ser eliminada do nosso sistema. A cobrança do IPS no destino significa que a tributação se dará de acordo com a alíquota do local em que o bem ou serviço for consumido, modelo adotado como padrão internacional por evitar a guerra fiscal entre países. A cobrança no destino garante ainda que a receita do tributo pago pelo consumidor seja direcionada ao Estado e ao município em que reside, que são os entes de quem demanda e quem recebe serviços públicos. O relator explicou que haverá uma divisão do IBS, no modelo conhecido como dual. O IBS nacional vai reunir os impostos federais e o IBS subnacional vai reunir os impostos estaduais e municipais. Em todos os casos, haverá a adoção de uma alíquota padrão para bens e serviços. Mas, em alguns casos, poderá ser adotada uma alíquota reduzida específica. O deputado Aguinaldo Ribeiro incluiu os setores no texto da proposta. Bens e serviços como os relacionados à saúde, educação, transporte público coletivo urbano, semiurbano ou metropolitano e aviação regional, bem como a produção rural. Além desses, deve-se avaliar a possibilidade de manter o tratamento diferenciado aos produtos da cesta básica.
Por outro lado, haverá uma alíquota maior sobre produtos que são maléficos à saúde, como cigarros e bebidas alcoólicas. O novo sistema tributário será estabelecido num período de transição ainda em debate, e um fundo de compensação será criado para estados e municípios. Na audiência, os parlamentares que participaram da construção dos textos em análise no Congresso garantiram que a reforma está perto do consenso. O deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, afirmou que a reforma trará estímulos para o setor produtivo e consequente crescimento econômico. O Brasil tem um dos maiores custos do mundo, a gente não consegue competir com os outros países porque é mais caro produzir no Brasil. O líder do PT na Câmara, deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, se mostrou otimista com a aprovação da proposta ainda no primeiro semestre. Quero aqui me comprometer com a nossa bancada do PT, da federação, com os demais líderes, de tratar isso com alta prioridade para seguir a decisão do presidente Arthur Lira e a gente ainda nesse primeiro semestre, o mais rápido possível, votar e aprovar essa medida. Voltando à questão da reforma tributária, nesse dia é bom deixar claro, você que nos acompanha aqui deve estar estranhando um pouco, mas como assim? Vai do grupo de trabalho direto para o plenário, não passa por comissão especial, como tem que passar as propostas de emenda à Constituição? Eu explico para você, uma dessas duas PECs, tem a PEC 45, que é mais recente, e a PEC 101. Uma dessas duas PECs, ela já passou pela comissão especial. E aí, quando passou por uma comissão especial, ela inclusive não é arquivada mesmo com mudança de legislatura. Então, ela já poderia ir automaticamente para o plenário. Mas como surgiu depois a PEC 45, que é oficialmente de autoria do deputado Baleia Rossi, presidente do MDB, mas com um amplo apoio, inclusive do governo, porque o autor do texto se tornou secretário especial para a reforma tributária, o Bernard Api. Esse texto é uma tentativa de acordo, né, firmado entre os especialistas, entre a sociedade, trouxe muitos novos elementos para a discussão da PEC da reforma tributária. Ele vai ser, do ponto de vista oficial, entendido como um conjunto de sugestões, de emendas, né, à PEC que já passou pela comissão especial, a PEC 101, e aí no plenário o que vai se debater oficialmente é a PEC 101, mas na prática a maior parte do texto deve vir da PEC 45. Mas, Lincoln, o líder, inclusive, ele falou isso, que seria uma outra PEC. Sim. É importante dizer que a gente fala de economia processual, grupo de trabalho, mas não está se correndo. Esse é um debate que tem pelo menos 10 anos aqui na Câmara. Muito a unificação de impostos, todos os setores da economia concordam que precisa ter, os entes federados, é uma articulação complicada, complexa, que envolve interesses diversos. E é preciso chegar a um processo, a um resultado final que ninguém saia prejudicado e a gente chegue ao resultado que se quer, que é simplificar o sistema tributário brasileiro e dinamizar a nossa economia. Saiu, inclusive, recentemente um levantamento mostrando que o Brasil é de longe, mas de muito longe, o país em que as empresas gastam mais horas se adaptando às regras tributárias, porque a gente tem um conjunto muito complexo de regras e ainda tem um conjunto ainda mais complexo de exceções, que são alguns subsídios para algumas áreas, alguns tipos de estímulos que hoje, inclusive, nem fazem mais sentido. Só para você ter uma ideia de quão longo é esse debate, né? A primeira vez que se optou por esse sistema de valor agregado foi uma reforma tributária lá na França, que lá também mudou a maior parte da tributação do consumo para a renda, diminuindo muito para estimular o consumo e, inclusive, permitir que as pessoas que são mais pobres, que geralmente gastam a maior parte do seu salário com consumo, sejam menos tributadas e aquelas que são mais ricas, né, que têm renda maior, sejam mais tributadas. É um bom debate e eu convido você a acompanhar muito de perto, porque você não faz ideia de como ele vai mexer com a sua vida, apesar do imposto estar muitas vezes ali escondido, né, Cid? Na nota fiscal ele está escondidinho, né? A população é muito sensível a essa questão do impacto do imposto em todos os produtos que ela consome. Então, essa conscientização já existe na sociedade e é interessante, é importante a sociedade saber que isso está sendo enfrentado neste momento no Congresso. O resultado vai ser enorme para a economia brasileira e a população vai poder perceber isso diretamente nos produtos que ela consome.
Eu espero que a gente não dê mais a notícia de que fracassou uma tentativa de fazer a reforma tributária. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar de proteção social. Agradecer o Cid pela participação, por trazer as informações aqui sobre o plenário e também sobre a reforma tributária que a gente ainda vai falar muito, né? Mas vamos voltar aqui para falar sobre proteção das Forças Armadas. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que é a comissão que cuida dos assuntos ligados aos militares, realizou uma audiência pública para tratar do sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas. Quem fez a autoria desse pedido foi a deputada Fernanda Melchiona, que é do PSOL do Rio Grande do Sul, porque ela acredita que as recentes reformas previdenciárias, tanto a nossa, a geral, como a dos militares, aumentaram as desigualdades em todos os setores da sociedade, mas isso ocorreu também de uma forma muito específica entre os militares, as disparidades de direitos, especialmente previdenciários, dentro do setor dos militares, foi muito grande também na visão dela, e nós vamos ouvir um trecho da fala dela nesta audiência. Como vocês sabem, foi a reforma da Previdência dos militares enviada pelo governo Bolsonaro na época. Nós, na época, já alertávamos, assim como vários cabos, praças, familiares, as esposas presentes aqui conosco, do sistema de justiça que estava sendo montado para a ampla maioria dos servidores das Forças Armadas e, infelizmente, né, ao longo da aplicação dessa lei, se comprovou muito real e distorcida, extremamente injusta com os de baixo. A ampla maioria começou a trabalhar mais, contribuir mais, na prática perdeu o salário, familiares perderam o salário e, ao mesmo tempo, essas gratificações foram apenas utilizadas para o alto escalão das Forças Armadas, enquanto os de baixo têm penalizado, inclusive pagado na prática, esse novo modelo de reforma dos militares enviadas pelo governo Bolsonaro na época. Bom, e a mesa diretora aqui da Câmara dos Deputados confirmou ontem a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de cassar o mandato do deputado Deltan Dallagnol. A Sandra Amaral nos conta. O deputado foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral à perda do cargo eletivo por irregularidades, de acordo com a lei da ficha limpa. Deltan Dallagnol pediu exoneração do cargo de procurador da República quando era alvo de investigação para apurar infrações disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público. Segundo a decisão do TSE, ao pedir exoneração do cargo de procurador, o parlamentar escapou de eventuais punições que poderiam resultar na demissão dele, o que o tornaria inelegível. Em nota, a Câmara dos Deputados informou que não cabe à Câmara ou a qualquer de seus órgãos discutir o mérito da decisão da Justiça Eleitoral, mas exclusivamente declarar a perda do mandato, conforme já decidido pela Justiça Eleitoral. Bom, e você sabe, esse começo de legislatura foi marcado por instalação de várias CPIs, 3 aqui na Câmara, mais a CPI mista que é do Congresso. Uma dessas CPIs, dessas comissões parlamentares de inquérito, é do caso Americanas, que apura possíveis fraudes, né, nas lojas Americanas, e ontem ela fez uma audiência para escutar testemunhas, né, oitivas, como se costuma dizer no jargão dos investigadores, e ouviu os indicados para comandar a recuperação judicial da empresa, ouviu também representantes dos pequenos acionistas, muito prejudicados, e talvez os mais prejudicados por toda essa confusão, que são os representantes dos trabalhadores. E quem acompanhou foi o Dourivan Lima. O relator da CPI, deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, quis saber como uma empresa acumulou um rombo calculado em cerca de 20 bilhões de reais. A grande dúvida é que dentro de uma estrutura organizacional, de um grupo empresarial como as Americanas, a quem nós podemos atribuir as falhas de governança corporativa que culminaram nesse rombo bilionário? Somente a um ator ou vários tantos, de uma forma ou outra, envolvidos? Aurélio Valporto, presidente da Associação Brasileira de Investidores, disse que os problemas da Americanas, gerado pela forma de contabilizar os empréstimos bancários feitos na modalidade de risco sacado, poderiam ter sido detectados pela auditoria interna ou pelos próprios bancos que emprestaram. O comitê de auditoria falou que era negado a eles a existência
desse risco sacado. Mas a gente sabe que o comitê de auditoria ele é indicado pelo Conselho de Administração. Essas operações estavam registradas no sistema do Banco Central, no sistema de crédito, o sistema de informação de crédito do Banco Central. Então, e que estava aberto à consulta pelos bancos, e eu, consequentemente, e também ao Comitê de Auditoria e ao Conselho Fiscal da empresa. O representante dos trabalhadores em comércio e serviços da CUT, Julimar Roberto, pediu que os deputados levem em consideração também a questão dos empregados da Americanas. Nós não queremos que a empresa feche, muito pelo contrário, que se recupere. Acreditamos que essa CPI deveria tirar como indicativo, além de investigar os responsáveis pela fraude, também arrumar um mecanismo aí de salvaguardar os interesses aí dos trabalhadores. Bom, vamos falar agora de outra CPI, a CPI mista, dos atos de 8 de janeiro, daquelas absurdas invasões, à sede dos 3 poderes, inclusive a esse local aqui. Eu fui o primeiro repórter a entrar aqui na Câmara dos Deputados após as invasões, pude presenciar o estado de coisas que estava aqui, as tentativas, inclusive, de incendiar esse carpete, que, para nossa sorte, por uma inteligência, é um carpete anti-incêndio. Então, eles não conseguiram, uma das coisas que desejavam, incendiar esse carpete, que na maioria das vezes é altamente inflamável e poderia, de fato, gerar uma confusão enorme, ainda maior do que foi a confusão que presenciamos naquelas cenas grotescas. Pois bem, a CPI ontem aprovou o plano de trabalho apresentado pela relatora, a deputada Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. Foi aprovado com 18 votos a 12. A gente trouxe essa notícia em tempo real para você ontem dentro do nosso jornal. Trouxemos também uma pequena fala da senadora antes da aprovação, logo que ela apresentava o seu plano de trabalho, mas hoje a gente traz uma reportagem consolidada sobre como foi o dia de ontem nessa CPI, que tem atraído as atenções de todos os brasileiros, e quem acompanhou foi o Geraldo Gurgel. A relatora submeteu à apreciação dos deputados e senadores uma linha de investigação cronológica dos fatos que culminaram com a invasão das sedes dos 3 poderes. A senadora descartou a criação de grupos de trabalho e subrelatores. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, foi um dos parlamentares que discordaram. Eu gostaria de solicitar, nós temos aí como sugestão, por exemplo, uma sobre falhas operacionais que ocorreram e invasões e depredações, especificamente isso. E uma outra, atos omissos e equívocos dos processos. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, defendeu a relatora. A senadora Elisiane, ela tem o direito, como relatora indicada por Vossa Excelência, a ter ou não subrelatores. É um problema dela. O ponto mais questionado do plano de trabalho foi a inclusão de anexos com pedidos de informações e sugestões de nomes para depoimentos. O deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, defendeu a aprovação na íntegra do plano apresentado pela relatora. Eu estava aguardando a apresentação do plano de trabalho dela, que é quem dá a diretriz da investigação, para apresentar outros tantos requerimentos que vão complementar o plano de trabalho. Por acordo entre os integrantes da comissão, o presidente da CPMI, deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, submeteu à votação apenas o texto da relatora, que foi aprovado com 18 votos favoráveis e 12 contrários. Os mais de 200 requerimentos e 40 pedidos de depoimentos vão ser apreciados na próxima reunião da CPMI. Bom, e outro assunto que a gente pincelou ontem, mas agora traz de maneira mais completa, é o debate na Comissão de Saúde sobre a dengue, que tem preocupado as autoridades porque tem crescido num nível impressionante ao longo dos últimos anos, especialmente nesse ano. Mais de 1.300.000 pessoas infectadas pela dengue até agora, em 5 meses. Isso é impressionante. Mais de 600 mortes, para você ter uma ideia. 1.300.000 pessoas, quase metade da população do Uruguai contaminadas por essa doença transmitida pelo Aedes aegypti, aquele mosquitinho insuportável que às vezes a gente ajuda a criar na nossa casa, e por isso, para a prevenção, é muito importante a nossa atenção com locais que possam servir de criatórios
para o mosquito, especialmente água parada. Esse debate aconteceu na Comissão de Saúde, como eu já disse, e preocupa bastante, vou te falar. É uma pancada essa doença, não quero nem para a pessoa mais insuportável que eu conheça. Mas a Mariana Pititi, que ela acompanhou o debate, vai fazer o melhor resumo que você vai ouvir sobre esse debate de ontem. Em 2015, Natasha Souza teve febre e muita dor de cabeça. Era dengue. Quando estava quase boa, os sintomas voltaram. Veio o diagnóstico da segunda dengue, 21 dias depois da primeira. O caso foi tão grave que ela perdeu o movimento das pernas, não conseguia comer e chegou a pesar 29 quilos. Natasha falou dos momentos críticos da doença em audiência na Comissão de Saúde da Câmara. Nesse período, comecei a fisioterapia, que eu já tinha ficado 5 anos na cadeira de roda. Foram um processo de 5 anos de indas e vindas para o hospital, fisioterapia, sem saber o que eu tinha, além do diagnóstico da dengue. O impacto da dengue foi muito grave na minha vida, não só na minha vida, mas também na vida dos meus familiares. O caso de Natasha não é isolado. A doença vem crescendo no país. Nos últimos 30 anos, o número de municípios com casos de dengue saltou de 30% para 90%. Uma das apostas para combater a doença é uma vacina já aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O representante do Ministério da Saúde na audiência, Daniel Ramos, calcula que o imunizante deve entrar no calendário em menos de 2 anos. Algumas etapas adicionais precisam acontecer para a gente poder incorporar essa vacina. A gente aguarda um posicionamento oficial da OMS a respeito, que deve sair em setembro. A previsão de incorporação dessa vacina no SUS, se tudo correr bem, é de aproximadamente 1 ano e meio. Isso por conta dos trâmites de importação de um lote inicial, mas também de trazer essa tecnologia para a Biomanguinhos, Fiocruz, poder produzir aqui no Brasil, e toda a logística que está envolvida com disponibilizar essa vacina na nossa rede de imunização. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri, disse que a entidade deve em breve recomendar o uso da vacina contra a dengue. Essa é uma vacina que foi desenvolvida com um protocolo da OMS. A OMS recomenda que os estudos fossem feitos desta maneira, com um segmento de pelo menos 4 anos desses indivíduos. Trouxe uma eficácia de 80%, 90% para hospitalização, sustentada por 4 anos e meio na primeira publicação, sem risco de desenvolvimento de formas graves de dengue em quem foi vacinado, e não tivemos riscos outros efeitos colaterais. O deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, que pediu a realização da audiência, disse que a vacina é importante, mas que outras iniciativas de combate à dengue também são necessárias. Não só a vacina, mas o diagnóstico precoce, um tratamento adequado, para que as pessoas possam também serem tratadas a tempo e em tempo e adequadamente. Bom, é isso. Notícia boa, né? Vacina para dengue deve estar chegando em aproximadamente 1 ano e meio nos postos de saúde. Vamos torcer para que chegue até mais rápido. Enquanto isso, vamos fazer a nossa parte e quando ela chegar nos postos de saúde, vamos fazer a nossa parte também, vamos se vacinar. Fala nisso, já se vacinou para a última dose da Covid, a chamada bivalente, ou para influenza, para quem tem direito. A gente lembra que para a Covid agora ela está liberada para todo mundo. Eu também estou me devendo essa última dose, vou ver se resolvo isso hoje, porque deu uma acalmada aqui na Câmara nessa véspera de feriado. Um bom dia para ir atrás de tomar essa mais recente dose da Covid. Falo mais recente, não falo última, porque muito provavelmente não vai ser a última. A gente vai ter que continuar tomando doses de novas vacinas contra a Covid durante um bom tempo, e é muito importante estar de olho no calendário vacinal das crianças especialmente, mas também dos adultos, com a carteira sempre em dia. Fica o convite, vamos lá, vamos tomar nossa dose da vacina bivalente para a Covid. E encerro aqui mais um Direto da Câmara, agradecendo a você a sua audiência e convidando que você, além de assistir, também compartilhe, né, no canal do YouTube da Câmara dos Deputados esse conteúdo com quem você achar que merece saber de algum dos assuntos tratados aqui e dos muitos assuntos tratados na Câmara dos Deputados pelos representantes que você enviou aqui para Brasília para trabalhar no prédio do Congresso Nacional. Um grande abraço e até a próxima edição.